Boa tarde, eu sou Franciele Matias e a aula de hoje será sobre fisiologia respiratória. Vamos lá? Primeiramente, o que é o sistema respiratório? O sistema respiratório, ele é o conjunto de órgãos responsáveis pelas trocas gasosas entre o organismo e o ambiente. É ele quem possibilita a respiração celular. Mas o que é que tem a ver o sistema respiratório com a nossa aula, que é sobre fisiologia respiratória? Então, a fisiologia, ela é o estudo das funções e do funcionamento normal dos seres vivos. Sendo assim, a nossa aula será sobre o estudo das funções e do funcionamento do sistema respiratório. Primeiramente, vamos entender quais são as estruturas e funções presentes. Temos o nariz. O nariz, ele é responsável pela entrada de ar. Ele é quem leva o oxigênio através das cavidades nasais. Nele, nós temos os pelos, que filtram e regulam a temperatura do ar antes de entrar literalmente no sistema respiratório. Depois, nós temos a boca. A boca, ela serve tanto para a saída do gás carbônico, que é produzido pelas células, né, após a absorção do oxigênio, quanto para a entrada de alimentos. Seguindo, nós temos a laringe. A laringe é onde ocorre a passagem do ar. Ela é responsável para que o ar passe entre a faringe e a traqueia. Além disso, ela impede que alimentos entrem nas vias aéreas e a gente acabe se engasgando. A traqueia não está aqui com a setinha, mas essa estrutura aqui, ela aquece, umidifica e filtra o ar. Depois disso, ela encaminha o ar para os brônquios. Os pulmões, né? Nós temos aqui o pulmão direito e o pulmão esquerdo. Eles são responsáveis por converter o oxigênio em gás carbônico. Os brônquios, o brônquio direito e o brônquio esquerdo, eles ligam a traqueia aos pulmões. Eles encaminham o ar, né? Da traqueia até os pulmões. O diafragma, que nós temos aqui embaixo, é esse músculo. Graças a ele, nós podemos fazer os movimentos tanto de inspiração quanto de expiração. A faringe, aqui já do outro lado, né? Essa estrutura aqui, ela conduz o ar para os outros órgãos do sistema respiratório. E ela também tem função no sistema digestório. Ela conduz alimentos aos órgãos do sistema digestório. Os bronquíolos, eles transportam o ar para os alvéolos pulmonares, é onde ocorre a hematose. Daqui a pouco vamos descobrir o que significa a palavra hematose. Na verdade, os bronquíolos, eles são ramificações terminais dos brônquios, que penetram nos alvéolos pulmonares. É como se eles fossem continuação dos brônquios. E os alvéolos, o que são os alvéolos, né? Que eu coloquei com interrogação. Os alvéolos, eles são a estrutura responsável pela troca de oxigênio em gás carbônico. É como se fosse no alvéolo que literalmente acontecesse a troca gasosa. O sistema respiratório, ele é basicamente dividido na zona de condução e na zona respiratória. A zona de condução, como o próprio nome já diz, né? Ela é responsável por conduzir o ar. Já a zona respiratória, digamos que é nela onde realmente acontece a respiração. A zona de condução é formada pelas fossas nasais, a faringe, a laringe, a traqueia, os brônquios e os bronquíolos. Ela é responsável por conduzir, né? A função é conduzir os gases. Que gases? O oxigênio, o gás carbônico. Já a zona respiratória, ela é composta pelos bronquíolos respiratórios, os ductos alveolares e os sacos alveolares, né? Que formam os alvéolos. Elas são as estruturas onde realmente acontecem as trocas gasosas. Aqui na imagem nós podemos ver, né? A zona de condução, composta pela traqueia, os brônquios, os bronquíolos, e a zona respiratória, os núcleos respiratórios, os ductos alveolares, os sacos alveolares. Mas dá para entender que quando a gente inspira e respira, acontece meio que uma mecânica, não é? Essa mecânica, por que ela acontece? Ela acontece devido à diferença de pressão entre o ar que entra e sai do nosso sistema respiratório. É como se fosse um mecanismo de bomba, sabe? Tipo aquela bomba de encher pneu, mas não exatamente como aquela.
Essa mecânica respiratória, ela permite que haja expansão, né, com a entrada do ar, e a retração com a saída do ar. Como a gente pode ver na imagem, quando o ar entra, o pulmão expande. Quando o ar sai, o pulmão retrai. A essência dessa mecânica está nas alterações das forças de equilíbrio, que vamos entender daqui a pouco quais são essas forças. Essas forças elas atuam no aparelho torácico e nos pulmões. São 4 forças: a pressão atmosférica, a pressão intraalveolar, a elasticidade do tórax e a elasticidade pulmonar. A pressão atmosférica, ela impede a expansão das paredes torácicas. Então, é a pressão que está no ambiente, é a pressão que é exercida sobre as nossas paredes torácicas. A pressão intraalveolar, ela é igual à pressão atmosférica quando as vias aéreas estão abertas e sem fluxo de ar. E ela tende a distender os pulmões. A elasticidade do tórax, ela já é decorrente da estrutura da parede. E ela tende a expandir o tórax. Então, ela tende a, quando a gente inspira, a expandir o tórax. A elasticidade pulmonar, ela é decorrente da riqueza pulmonar em fibras elásticas. E ela tende a retrair o pulmão. Então, a elasticidade pulmonar, ela é rica em fibras elásticas e é ela que faz com que o pulmão retraia quando a gente expira. Como acontece isso, né? O ar, ele é inspirado, aí ele vai ser aquecido a 37 graus, é umidificado, a depender do caso. Até 100% da umidade relativa ele pode ser umidificado. Aí ele passa por uma limpeza, lembra lá, os pelos eles limpam, filtram, a traqueia também umidifica. É eliminado todo o material particulado do ar, né? E a composição molecular só vai se modificar porque vai ser adicionado vapor de água. E depois disso ele vai passar pela zona de condução, lembra? Traqueia, brônquios, e depois pelas zonas de respiração, que é ali que vai acontecer as trocas gasosas. Mas falamos que o pulmão ele é elástico, não foi? Então, ele tem 3 propriedades elásticas. A primeira propriedade elástica que vamos conversar é a complacência. A complacência é a dispensabilidade do sistema, é a capacidade dele se estirar. Ele é a relação entre a variação do volume gasoso e a pressão necessária para mobilizar. Então, é a relação entre o volume e a pressão que eu vou precisar exercer para mobilizar esse volume. A variação do volume entre os pulmões é proporcional à intensidade da pressão gerada pelos músculos inspiratórios. O que eu quero dizer? Eu coloquei um gráfico para a gente entender melhor como isso funciona. Aqui na vertical, nós temos o volume e na horizontal, nós temos a pressão. O volume, ele é proporcional à pressão. Ou seja, quanto mais vai aumentando o volume, mais vai aumentar a pressão que eu vou ter que exercer. Por exemplo, se eu tenho um balão, vamos pôr um balão desses de aniversário, e ele tem volume 1, eu vou precisar de uma pressão igual a 1 para mobilizá-lo. Se eu tenho igual a 10, o volume igual a 10, eu vou precisar de uma pressão igual a 10. Então, é proporcional. Uma coisa é proporcional à outra. Quando um aumenta, outro aumenta. Quando diminui, outro diminui. Por exemplo, quando a gente vai encher aqueles balões, a pressão que eu vou ter que colocar vai ser proporcional ao volume que eu quero colocar ali dentro. Então, se eu quiser colocar um volume X, eu vou ter que colocar uma pressão para encher ele X, para que o balão possa esticar e encher. Outra propriedade elástica dos pulmões é a elasticidade. A elasticidade é a propriedade que permite o corpo voltar à forma original depois da deformação. Como assim? Depois da deformação. O pulmão, quando a gente inspira, ele aumenta de tamanho. Então, a elasticidade, ela permite que ele volte, que ele não fique de tamanho maior do que o normal. Ele vai voltar, vai expandir, vai retrair, vai expandir, vai retrair, e assim vai. Ele é a relação entre a elasticidade e complacência inversa. Como assim?
é o contrário. A elasticidade é o contrário da complacência. Quanto maior for a elasticidade, maior vai ser a retração elástica. E quanto maior a retração elástica, menor vai ser a complacência. Quanto menor a complacência, menor vai ser a distensão. Outra propriedade é a tensão superficial. A tensão superficial é a força de atração de moléculas de um líquido que reveste os alvéolos, no caso dos pulmões, né? Como assim? É a força de atração que vai ligar uma molécula à outra. Aqui eu coloquei essa imagenzinha para a gente entender melhor como funciona. Uma molécula está ligada à outra, tá vendo? Mais com menos, ela está ligada. E aqui nós temos um insetinho na superfície, porque aqui nós temos uma tensão superficial, nós temos uma rede. Eles estão um segurando no outro, para ninguém solta ninguém e fica todo mundo forte, unidos, jamais seremos vencidos. Mas aí veio uma pessoa e derramou detergente aqui. E o detergente, ele é hidrofóbico, né? Ele não gosta de água, nem a água gosta dele, eles são bem mal. E aí acabou que bagunçou tudo, bagunçou a ligação toda e acabou que o nosso insetinho caiu dentro da água e morreu afogada. Isso acontece no pulmão. Não que dentro do pulmão nós temos insetos, né? Não. Nos alvéolos, nós precisamos ter essas ligações, já que quando o ar entra, também entra vapor de água. Agora vamos para as propriedades elásticas da caixa torácica. Nós já entendemos as três propriedades da elástica do pulmão, né? Que é a complacência, elasticidade e tensão superficial. Vamos entender agora da caixa torácica. A tendência natural da caixa torácica é expandir, né? Se não for, por isso que a pressão atmosférica age sobre ela, é que ela não fique expandindo. Normalmente, ela expande de 60% a 70% do tamanho dela, quando a gente enche de ar. A interação entre os pulmões e a parede torácica se dá por meio do espaço intrapleural. É esse espaço aqui, na imagem, que esse espaço em branco. Aqui nós temos o pulmão. Esse espaço em branco é o espaço intrapleural. E aqui fora nós temos a caixa torácica. A tendência do pulmão é se retrair. E da parede torácica é expandir. E é esse espaço intrapleural que faz com que os dois aconteçam ao mesmo tempo. Já pensou se quando você inspirasse, a caixa torácica diminuísse e quando você inspirasse ou aumentasse, por exemplo, não ia dar certo. Tem que acontecer um equilíbrio, tem que os dois funcionar em conjunto. Mas eles não estão juntos colados assim um no outro, não. Entre eles nós temos o espaço intrapleural. As pressões pulmonares durante a respiração. Nós temos várias pressões que atuam durante a respiração. Mas primeiro, vamos entender o que é uma ventilação, para a gente entender melhor passo a passo. A ventilação, ela é o deslocamento de ar. Veja, o deslocamento de ar de uma zona de alta pressão para uma zona de baixa pressão. Presta atenção, de uma zona de alta para uma zona de baixa. E aí nós temos algumas pressões que atuam, né? A pressão atmosférica, que já comentamos, a pressão intravelar também, que já conversamos, a intrapleural também, que já conversamos, né? Acabamos de conversar. E nós temos uma que ainda não falamos, que é a pressão transpulmonar. A pressão transpulmonar é a diferença de pressão entre o interior dos alvéolos e a superfície do pulmão. Então, o interior dos alvéolos, os alvéolos eles ficam lá dentro dos pulmões, lembra na imagenzinha lá do começo? Então, é a relação entre o interior dos alvéolos e a superfície do pulmão. O aumento do volume do pulmão, ele vai depender dessa pressão. Por quê? Para que a pressão interna aumente em relação à pressão externa. Por quê? A ventilação ocorre de uma zona de alta para uma zona de baixa. Lembra que eu falei? Então, quanto maior a pressão transpulmonar, maior a quantidade de ar que vai entrar no pulmão. Então, vai precisar que tenha uma pressão interna maior, no caso, uma pressão nos alvéolos, que é a pressão transpulmonar, que vai ser a pressão que vai ter a relação entre os alvéolos e a superfície do pulmão. Então, para que a superfície do pulmão ela aumente, nós precisamos que tenha uma pressão interna. E quanto maior vai ser essa pressão transpulmonar, maior vai ser a quantidade de ar que vai entrar. Porque quanto maior ficar, mais ar vai entrar. A ventilação pulmonar. O que é essa ventilação pulmonar? Ela é o movimento do ar pelas vias do sistema e ela é fundamental. Por quê? Se não tivesse o movimento do ar, como é que a gente ia respirar? Ela renova o ar nas vias aéreas
para que ocorra a troca gasosa. E ela é dividida em duas partes, na inspiração e na expiração. A inspiração é o movimento que o ar entra nas vias aéreas. O diafragma, que ele fica aqui embaixo, e os músculos intercostais, eles se contraem e aí vai aumentar o volume da caixa torácica que fica em cima. Já na expiração, é o movimento contrário. É o movimento de saída de ar das vias aéreas. O ar vai sair. Quando o ar for sair, o que vai acontecer? O diafragma e os músculos intercostais, eles relaxam. Eles não vão aumentar também, não. Eles vão relaxar. Antes eles estavam contraídos. E aí eles relaxam, eles voltam ao normal. Com isso, vai diminuir o volume interno da caixa torácica e vai liberar o ar de dentro dos pulmões. As costelas, né? Elas acompanham essa variação. Quando contrai, quando retrai, quando aumenta, quando diminui, as costelas vão acompanhando. Mas eu estou falando de trocas gasosas, que acontece as trocas gasosas, mas e o que é essa trocas gasosas? Essas trocas gasosas, elas acontecem através da respiração pulmonar. Nos alvéolos pulmonares, nós temos uma rede de capilares, e essas redes de capilares, elas dão uma proximidade maior entre o sangue e o ar, favorecendo a difusão dos gases. O gás carbônico, ele está em grande concentração no sangue dos capilares, e aí ele vai se difundir para o ar alveolar. Enquanto que o oxigênio está no ar, ele se difunde para o interior dos capilares. Então, o gás carbônico, que está em grande quantidade no sangue, vai para o ar alveolar. Já o oxigênio, que está no ar, se difunde para onde? Para o interior dos capilares. E esse processo é chamado de hematose. Lembra que eu falei? Vamos ver mais para frente o que significa hematose. A hematose é esse processo. Quando o oxigênio ele entra no sangue, ele penetra nas hemácias e se combina com a hemoglobina. O transporte do oxigênio ele só é possível graças à presença dessa proteína. Por quê? O oxigênio ela vai se combinar com 4 moléculas de oxigênio e vai formar a oximoglobina. Ao chegar nos tecidos, o oxigênio ele vai se desprender da oximoglobina e vai ser utilizado pelas células, né, no processo de respiração celular. A maior parte desse oxigênio é transformado em gás carbônico e se difunde das células para os capilares, né, como já dito. É levado pelo sangue até os pulmões para os alvéolos. Essa hematose, ela ocorre constantemente, a todo momento. Então, eu estou aqui conversando com vocês e a hematose está ocorrendo, tanto no meu corpo quanto no seu corpo. Ela assegura a oxigenação dos tecidos e a realização do processo de respiração celular. Então, já sabemos que sem a hematose não haveria a oxigenação dos tecidos e a respiração celular. Vamos agora entender um pouquinho dos volumes e das capacidades pulmonares. Nós temos 4 volumes, 4 tipos de volumes no nosso pulmão. O volume corrente, ele é a quantidade de ar que entra e sai dos pulmões durante o ciclo ventilatório. Ele é cerca de 500 ml. Então, é o ar que entra e sai, entra e sai, entra e sai. Quando eu expiro e respiro, entra e sai cerca de 500 ml de ar. O volume de reserva inspiratório é a quantidade de ar que pode entrar no pulmão após uma inspiração máxima. E ele é de aproximadamente 3.000 ml, quando eu expiro o máximo que eu posso, quando eu me encho bastante. Já o volume de reserva expiratório, ele é a quantidade de ar que pode sair dos pulmões após a inspiração máxima. Então, é o máximo que eu consigo colocar para fora. E reparem bem que o de reserva inspiratório, ele é 3.000 ml. Já o expiratório é de 1.100 ml. Isso significa que, mesmo que a gente tente o máximo colocar todo o ar para fora, a gente não vai conseguir. O máximo que a gente pode colocar é aproximadamente 3.000 e o máximo que a gente pode tirar é de 1.100. Então, a gente não vai conseguir tirar todo o ar de dentro dos nossos pulmões. E temos o volume residual. O volume residual é a quantidade de ar que permanece nos interiores dos pulmões. Tá vendo que a gente não tira tudo? Ele é de cerca de 1.200 ml.
Estava pesquisando e encontrei essa curiosidade e achei bacana trazer para a gente. A quantidade de ciclos ventilatórios que realizamos em 1 minuto é chamada de frequência respiratória. Então, o ciclo ventilatório que eu fazer, quantas vezes eu inspirar, respirar, inspirar, respirar, inspirar, respirar em 1 minuto, é a minha frequência respiratória. Em condições normais, ela é de cerca de 12 a 16 respirações por minuto, né? Sendo assim, esse volume que entra e sai dos pulmões, ele pode variar bastante, né? De acordo com idade, sexo, atividade física, se faz, né? Se é uma pessoa mais doente. Porque de 12 para 16 já é uma grande variação, né? Como meu tempo já está acabando, essas são as referências. E muito obrigada!